Bom, vamos continuar, né, de onde nós paramos. Aí a gente também tem o perfilamento automático, que é a análise de dados armazenados para determinar as características de pessoas que tendem a seguir certo padrão de comportamento. Por exemplo, quem poderia se interessar por esse modelo de carro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só terminar aqui e a gente comenta um pouco mais. Princípios para coleta e uso de dados. Quando você coleta dados, é importante que exista um consentimento, que a gente tenha políticas de uso para adesão ou negação, se eu quero ou se eu não quero. E princípios e práticas justas de manutenção de informação e de retenção de dados. Aí eu pergunto a vocês, imagina que eu consiga, usando técnicas de perfilamento automático, cruzamento de vários bancos de dados, eu consiga avaliar o score para fazer, o score de cada usuário para fazer empréstimos, por exemplo. O que vocês acham de uma ferramenta dessa? Seria algo bom? Seria algo ruim? E aí a gente entra na parte das regulamentações, né? Se o mundo fosse perfeito, a gente não precisava de leis para punir ninguém, né? Porque todo mundo ia ter o seu senso de ética, de boas ações e tudo mais. A regulamentação em relação à proteção de dados, uma das principais que a gente tem hoje e que deu origem a várias outras é a GDPR, que é a Regulamentação Geral sobre a Proteção de Dados. É uma regulamentação europeia sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Ela tem como objetivo principal dar ao cidadão forma de controlar os seus dados pessoais. E aí é que tem um conceito que é muito legal, é que o dado pessoal, ele me pertence, ele é meu. Tudo que eu coloco, por exemplo, numa rede social, eu posso tirar daquela rede para sempre. Eu deveria poder sempre fazer isso, porque aquele dado que eu coloquei ali é um dado pessoal. E sendo um dado pessoal, ele é um dado meu, que me pertence. A GDPR, ela é aplicável a todos os indivíduos da União Europeia. Só que é o seguinte, ela não tem uma restrição diária somente à União Europeia. Ela diz que ela é aplicável a todos os indivíduos da União Europeia. Isso não quer dizer que quando a pessoa venha da França, por exemplo, para o Brasil, e ela traz o seu celular, quando ela está aqui no Brasil, ela estaria exposta. Não, a GDPR, ela garante ao indivíduo, mesmo que ele não esteja localizado na União Europeia. Isso deu muita controvérsia quando foi apresentado. O próximo ponto ela regulamenta também a exportação de dados para fora da União Europeia. Então, empresas que têm filiais, ou tem sede na União Europeia e tem filiais em outros países fora da União Europeia, ou tem sede fora da União Europeia e tem filiais dentro da União Europeia, e elas ficam trocando dados, isso também é regulamentado pela GDPR. E aí tem uma coisa muito legal chamada direito ao esquecimento. É o direito de não permitir que dados sobre a pessoa sejam armazenados. Na verdade, é o direito que eu tenho de que os meus dados sejam apagados, direito ao esquecimento. Isso é uma das coisas mais difíceis
do ponto de vista da implementação de aplicativos, da implementação de alguns tipos de aplicativos, principalmente, que é o direito ao esquecimento. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes aquele teu dado, ele entrou num processamento em massa com vários outros dados e aquilo se chegou a uma conclusão. Na hora que eu peço o direito ao esquecimento, que eu peço para aquele meu dado ser deletado, ele precisa ser deletado desse processamento todo também ou não? Então, depende do caso. E isso gera uma complexidade associada grande. Então, essa é a GDPR, que é a legislação europeia. Quando ela surgiu, ela gerou um rebuliço grande e fez com que as principais empresas da área de tecnologia fizessem adaptações nos seus termos de uso, nas suas formas de coletar dados, e essas adaptações elas não foram só na União Europeia, porque eles não podiam garantir justamente essa questão de que o indivíduo estava só lá na Europa, e se ele se muda para outro canto, ou se ele abre uma conta no Brasil, mas ele é um cidadão da União Europeia, como é que eles iam garantir isso? Então, as principais empresas fizeram o quê? Elas adaptaram os seus termos de uso do mundo inteiro às leis da GDPR. Então, houve uma época, ano passado, maio de ano passado, não lembro, vocês devem ter recebido uma atualização dos termos de uso de praticamente todos os aplicativos de vocês. Isso foi por conta da GDPR. E uma das coisas que a GDPR traz também é que o consentimento das funcionalidades e do acesso aos dados, ele tem que ser específico e ele não pode impedir que eu use o aplicativo. Então, por exemplo, a minha agenda do Google. Tem coisas que o Google já acessa direto o meu contato, o meu grupo de contatos. Mas eu tenho que dar autorização disso para ele. Se eu não der, ele deixa de acessar os contatos, mas ele não deixa de ser instalado e não deixa de funcionar. Ele pode não funcionar com todas, com todas as funcionalidades que ele tem. Então, isso foi a GDPR que trouxe. O fato de os termos de uso serem colocados de maneira a que os usuários pudessem entender melhor o que eles estavam acessando e eles fossem individualizados. Eu dou acesso à minha galeria de fotos, eu dou acesso à minha localização, eu dou acesso ao meu... O que eu posso dizer? Aos meus e-mails. Eu vou dando acesso individualizados um por um, e eu sei o que eu estou permitindo que determinado aplicativo acesse no meu celular. Antigamente, não. Antigamente, você dava um ok e você dava acesso a tudo e acesso, inclusive, a coisas que o aplicativo não precisava para funcionar. Então, o que a GDPR trouxe também? Que se um aplicativo não usa fotos, não faz nada com a tua galeria de fotos, ele não tem por que solicitar acesso à tua galeria de fotos. Um aplicativo de um banco. Por que um aplicativo de um banco precisa ter acesso à minha galeria de fotos? Então, ele não tem acesso. Porque se ele tiver acesso, ele vai ter que dizer por que ele vai precisar usar as minhas fotos para o bom funcionamento do aplicativo. É diferente de um aplicativo de redes sociais. Se eu tiver um Instagram, por exemplo, eu posso impedir que o Instagram tenha acesso à minha galeria de fotos. Mas eu também não posso publicar nenhuma foto da minha galeria. Né? Então, vai comprometer é diferente do aplicativo do banco, que ele vai continuar funcionando normalmente se eu não der acesso à minha galeria de fotos. Aí eu vou falar um pouquinho do Marco Civil da internet, que eu acho que tem uma frente, eu não sei se é nessa parte ou na outra que fala mais, mas assim, o Marco Civil da internet,
é a nossa principal legislação de internet no Brasil. Ela é uma legislação muito avançada. E quando foi promulgada lá em 2014, ela é uma das mais avançadas do mundo. Então, o nosso marco civil da internet é uma das legislações mais avançadas do ponto de vista da governança da internet. Nós temos no Marco Civil 10 princípios. Um deles é que o acesso à internet é um direito. Uma das coisas que a gente tem garantida no Marco Civil, que vários países não têm, é a neutralidade de rede. A internet no Brasil, ela é neutra, do ponto de vista de que não há diferenciação de como os pacotes irão trafegar. Só que o Marco Civil da internet, ela não é uma lei geral de proteção de dados. Então, quando se começou a discussão sobre o Marco Civil, já se discutia também muitos aspectos de privacidade e proteção de dados pessoais. Só que, naquele momento, não dava para se colocar no Marco Civil também garantias em relação à privacidade e proteção de dados pessoais, porque senão ainda ia se atrasar muito mais a aprovação da lei. Então, nós não temos... O que nós temos no Marco, acho que está no próximo slide, o Marco Civil da Internet, está ali o número da lei, 12965 de 2014. Ela é uma lei principiológica, ela é uma carta de direitos. Quem puder dar uma lidinha, ela é uma carta de direitos. Lá no seu artigo 3º, ele diz: a disciplina do uso da internet do Brasil tem os seguintes princípios. Aí fala, garantia da liberdade de expressão, que a gente vai falar na próxima aula sobre liberdade de expressão. Vai ser uma aula bem interessante, viu, pessoal? Não percam. Liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. 2, proteção da privacidade. Então, tá lá no Marco Civil da Internet, não diz como, mas diz que é um princípio da internet no Brasil, e proteção dos dados pessoais na forma da lei. É isso que tem escrito lá no Marco Civil da Internet, mas a gente não tinha nenhuma lei. E não ter uma lei gera uma insegurança jurídica muito grande, porque por mais que a lei traga algumas proteções, quando isso não está especificado em lei, isso é ruim para todo mundo, porque as grandes plataformas também não sabem se determinadas ações que elas vão fazer, se elas podem ser objeto de alguma ação judicial em que o juiz resolva que multar ou suspender o serviço ou algo assim. Então, a partir do momento que você tem uma lei geral, está escrito ali o que pode e o que não pode. Claro que não vai prever todas as situações, né? Ninguém está dizendo que isso é possível, não é possível com essa lei, não é possível com legislação nenhuma. Sempre existem as brechas da lei. E aí a gente tem a LGPD, que é a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais. E aí a LGPD, ela traz várias coisas. E ela é inspirada na GDPR da União Europeia, mas ela traz, por exemplo, alguns avanços. Ela traz alguns avanços como, logo no início, ela define o que é uma pessoa natural. Ela define que quem tem direito à proteção de dados são pessoas naturais. Não é um robô que coleta dados, ou um perfil falso criado na internet. São as pessoas naturais. E ela define o que é um dado pessoal identificado, ou seja, meu CPF, meu RG, e ela também define e protege dados pessoais identificáveis. Ou seja, a partir de um cruzamento de vários bancos de dados, ou até mesmo de um banco de dados, eu consigo identificar quem é aquela pessoa
sem necessariamente saber o nome dela ou saber o CPF dela, mas eu consigo identificar quem é aquela pessoa. Então, a nossa lei geral, ela trouxe essas situações que são inovadoras, são importantes. E uma curiosidade na nossa LGPD é que ela foi, naquele período conturbado de pós-impeachment e do governo Temer, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara e depois no Senado. Então, assim, realmente ela foi uma construção coletiva. Não é uma lei perfeita, tem vários problemas, mas ela foi uma construção que foi, eu diria até que foi um bom trabalho dos nossos legisladores. O problema é que depois foi para sanção, e algumas questões já eram controversas, já eram difíceis, né? Não vamos dizer que a gente é a favor de tudo que está lá na LGPD, mas algumas questões foram vetadas também e passíveis de nova legislação. Então, a gente está, nesse momento, ela ainda não está em vigor, né? Parece que ela vai entrar em vigor em agosto, se eu não me engano. Então, esse aqui era que eu tinha colocado como era antes da GDPR, né? Que você dava um aceitar em tudo. Depois eles passaram a colocar vários quadradinhos ali para você dar o check, né? E agora eles estão fazendo um pouco diferente, né? Alguns aplicativos. Você instala o aplicativo, no momento que você precisa acessar algo que o aplicativo não tem autorização, ele pede aquela autorização para você usar. E aí a gente vai falar um pouquinho das políticas de privacidade. E aí vamos discutir um pouquinho. Aquilo que eu perguntei antes. Vocês normalmente leem as políticas de uso de utilização do software? Não, né? Olha só, deixa eu passar aqui para a próxima página. Tempo para leitura 300 palavras por minuto. Na App Store, você vai levar a uns 27 minutos para ler. O Tumblr, uns 17 minutos. O Facebook, uns 13 minutos. Isso na época, tá? Esses dados são lá de 2012. Depois foi antes da GDPR. Agora imagina. Eu assisti ano passado. Foi ano passado. Uma palestra de uma professora da Carnegie Mellon. Ela disse que se você gastar, assim, umas 4 horas por dia só para ler os termos de uso dos principais softwares que você usa, você vai gastar entre 3 a 6 meses lendo isso. Então, ninguém lê. Ninguém lê termo de uso, a não ser os advogados que vão trabalhar especificamente para isso. As pessoas normais, os usuários normais, eles não leem termos de uso. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de termos de uso abusivos. Esse contrato permite, em certas circunstâncias, a remoção de aplicativos do seu aparelho com Windows 8. À distância, a Microsoft pode remover programas do seu computador e, se você não tiver guardado os dados associados a eles, você pode perdê-los. Isso antes da GDPR. Quaisquer processos judiciais de resolução de disputa, seja em arbitragem ou tribunal, serão conduzidos somente de forma individual e não em uma ação coletiva ou representativa. Ou seja, os jogadores da PlayStation Network, em conjunto, não podem mover processos contra a Sony. Então, não teriam processos de ações coletivas. Aí vamos falar ainda um pouquinho mais sobre os termos de uso. É quando você permite tudo que um aplicativo vai poder fazer com os seus dados pessoais, com o seu computador e tudo mais. Então, assim, o usuário comum, ele
Não sabe. Ele, primeiro, não entende de computação, segundo, ele não entende de leis. Então, aquele termo de uso é letra morta. Você dá o sim e acabou-se, né? Foi isso que as leis de proteção de dados, elas resolveram deixar mais claro para o usuário, pelo menos os acessos ao seu dispositivo que o aplicativo está fazendo. Então, eu posso até não saber o que é que ele está fazendo com as minhas fotos, embora ele esteja dizendo lá que ele vai acessar as minhas fotos somente para o uso dentro do aplicativo e tal. Mas eu sei que ele está acessando as minhas fotos porque eu dei essa autorização para isso. Tá? Então, hoje em dia, quando você instala os aplicativos, você precisa dar essas autorizações. Aí vamos falar de uma coisa bem interessante aqui. Lá em 2019, eu não sei se vocês viram, acho que foi a Proteste. Ela entrou com uma ação porque o metrô tinha instalado um sistema de propaganda que ela fazia o reconhecimento facial dos usuários. E aí ele fazia, a ideia era fazer o reconhecimento facial também para identificar a reação das pessoas àquela propaganda. Se eles gostaram, se eles não gostaram. E aí foi entrado com uma ação dizendo que isso violava a privacidade. E agora essa reportagem é de fevereiro de 2020, olha, trouxe uma coisa nova para a apresentação. Então, que a juíza determinou que o metrô encaminhe explicações sobre o contrato de 58 milhões para reconhecimento facial dos usuários. A magistrada quer detalhes sobre eventuais riscos de vazamento de proteção a crianças e adolescentes. Aliás, essa aqui não é em relação àquela ação, não. Essa aqui é um contrato, realmente, de reconhecimento facial de usuários. O que vocês acham sobre isso? Sobre reconhecimento facial? Essa discussão de privacidade e de câmeras, ela é uma discussão extremamente interessante. Eu não sei se vocês viram, acho que foi semana passada, a IBM ela disse que ela não ia mais desenvolver reconhecimento facial. E parece que a Amazon está indo pelo mesmo caminho. Pelo menos, parece que a Amazon disse que ela não autorizava mais as polícias a usarem a plataforma da Amazon para fazer reconhecimento facial. Então, existe muita coisa associada, né, ao reconhecimento facial. Então, assim, no supermercado, é bem interessante você pensar do ponto de vista da segurança. Teve um assalto, está registrado, né? É possível até reconhecer quem assaltou, né? Mas e os outros usos que é possível dar a partir de uma imagem que foi coletada, e principalmente em relação ao vazamento, né? Aí a gente está falando de imagens de supermercado, de imagens de condomínio, né? Câmeras de segurança de condomínio e tudo mais. Então, quando você guarda o dado pessoal de alguém, você tem que garantir que aquele dado não vai ser vazado. E a gente sabe que garantia 100% disso não existe. Mas você tem que tomar precauções para que não para que pelo menos você tenha uma justificativa no caso de um vazamento. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Condomínio. Digital para entrar em condomínio. Vários condomínios, eles fazem um reconhecimento da entrada dos seus... Agora não, né? Porque com a história da pandemia, todo mundo bota o dedo no mesmo lugar, as pessoas não estão mais fazendo isso, né? Mas, assim, isso é um dado pessoal.
E tem condomínio que tem um computadorzinho ali largado que uma vez por mês chega alguém de suporte para ver se as coisas estão funcionando, né? Mas isso é um dado pessoal de várias pessoas que está armazenado ali. E se for invadido? Né? Ou se alguém resolve vender? Qual é a garantia de um condômino, né, da pessoa que deixou o seu registro lá, de que esse dado não vai ser vazado? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela tem uma amplitude que ela também não é somente para dados digitalizados. Ela é para dados pessoais, não necessariamente que esses dados estejam digitalizados. Então, se o seu José lá da padaria tem uma lista de pessoas que compram com ele e ele anota num caderninho do fiado lá, que as pessoas vão vender depois e alguém acessa aquele caderninho dele e sabe quem é bom pagador e quem é mau pagador, isso é um dado pessoal que precisa ser protegido também. Só que, né, a nossa querida padaria da esquina não vai conseguir ter todas essas preocupações, nem pensar em ter alguém que possa proteger aquele dado e tudo mais. Então, essa parte de reconhecimento facial, reconhecimento facial associado à inteligência artificial é um dado extremamente relacionado à privacidade das pessoas. Agora vamos falar de Covid. Olha essa notícia. Essa notícia é de ontem. Para combater a Covid, é preciso entender exatamente onde ela está. Olha aí, gente. Como é que eu sei exatamente onde ela está? A pandemia é mundial, certo? Alguns países, eles conseguiram conter de maneira mais eficiente a pandemia, sabendo exatamente onde a pessoa infectada estava, ou está, e acionando alarmes caso ela saísse do local onde ela deveria estar. Por exemplo, ela chegou, a China, se eu não me engano, a China e a Coreia fizeram isso. A pessoa chega no aeroporto, ela tem que ficar 15 dias em quarentena, 14 dias em quarentena, dentro de casa. Ela recebe uma pulseirinha que ela tem que ficar dentro de casa. Agora, se ela sair da casa, aciona um alarme, um aviso, e a polícia ou alguém que estiver ali mais por perto toma as providências. Ou alguém liga para a pessoa, enfim, não sei quais são as providências que são tomadas. O que vocês acham a respeito desse tipo de controle? O que se veio discutindo e as legislações que vieram sendo pensadas em relação à privacidade, elas chegaram até aqui a pandemia. Que tipo de concessões é possível fazer durante o período de pandemia por um bem maior, por uma saúde coletiva? E a questão é, após passado o período de pandemia, qual é o legado que essas concessões vão deixar para as próximas ações? O que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu, por um bem maior, permito que, por exemplo, o governo saiba exatamente onde eu estou, porque se eu estiver infectada, eu posso infectar outras pessoas, ou se eu estiver saudável, ele quer saber também quais são as pessoas que estão saudáveis. Se eu estiver viajando de um local para outro, ele pode trocar essas informações com outros governos para saber se essa pessoa já teve, se essa pessoa não teve Covid. Então, eu pergunto para vocês, assim, como é que vocês acham que esses dados em relação à localização e outro dado, que é um dado extremamente sensível, que diz respeito a quem já teve e quem não teve Covid. Se eu fiz o teste, se ele deu positivo, essa informação,
É uma informação da minha vida privada, né? É uma informação particular minha. Aquilo que eu coloquei lá no início para vocês. Eu posso querer dizer para as outras pessoas? Posso, porque é um dado meu, eu posso dizer. Né? Agora, a partir do momento que eu faço parte de um banco de dados do governo, e o governo sabe se eu já fiz o teste, se eu não fiz o teste, se ele deu positivo, se ele deu negativo, se eu já tenho anticorpos, se eu não tenho anticorpos, vocês conseguem, assim, enxergar como é que seria um futuro pós-pandemia em relação a esses dados? Vocês conseguem enxergar que que alguns governos podem, por exemplo, fazer um convênio de troca de dados pessoais para saber, no mundo, quais as pessoas que já tiveram e quais as pessoas que não tiveram Covid, ou alguns que já estão no mercado de trabalho, mas outros que vão desenvolver sistemas, vocês muitas vezes podem acabar enfrentando situações onde vocês podem até se questionar, mas será que isso é ético? Será que isso vai comprometer a vida da pessoa? Não, mas será que por um bem maior isso é melhor? Né? Que foi o que na aula passada o professor Tigran falou em relação ao Snowden, né? O Snowden, a situação do Snowden é que ele denunciou que, comprometendo toda a carreira dele, né, ele denunciou que os Estados Unidos, eles, na verdade, vasculhavam dados muito além de somente com suspeitos de terrorismo. Né? Eles vasculhavam em massa, eles olhavam os dados de quem eles quisessem. Né? E aí ele foi e denunciou. Só que o que se fazia era por um bem maior, né? O discurso estamos fazendo isso para conter o terrorismo, né? Que é uma ameaça séria aos Estados Unidos e a várias nações, a todas as nações, eu poderia dizer. Então, é muito delicado você dizer, não, isso aqui está certo. O governo chinês estava certo em colocar uma pulseira na mão das pessoas, no pulso, para saber por onde elas andam. Está correto a gente ter um banco de dados e a gente saber exatamente onde, tipo, monitorar a vida de todo mundo que já teve ou que não teve Covid. Porque isso vai ser importante para XYZ, H, enfim. Então, quando a gente fala de dados pessoais, quando a gente fala de privacidade, é muito complicado. E às vezes, varia muito de pessoa para pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa, quando eu recebo visitas, eu não gosto que publiquem fotos no Instagram, no Facebook e tal, de uma festinha de aniversário, alguma coisa que eu faço na minha casa. Isso é uma coisa minha. Mas quem vem na minha casa poderia perguntar: posso publicar essa foto? Posso? Né? Porque eu estou ali no meu ambiente, na minha privacidade. Mas tem pessoas que não se incomodam de maneira nenhuma em fazer isso. Isso que não estou nem aí, eu sou, né, não vou gerar interesse de ninguém, mas a gente de fato nunca sabe se a gente vai despertar alguma curiosidade, se a gente vai despertar alguém que queira fazer algum mal, roubar alguma coisa, ou visitar a pessoa naquela casa, porque sabe onde sabe que a pessoa mora sozinha, sabe que em determinado momento está sem ninguém. Enfim, a gente tem a vida muitas vezes completamente exposta na internet, às vezes porque a gente quer, às vezes porque a gente não quer, e outras pessoas acabam expondo a gente. Então, vocês percebem que tem vários níveis de como os dados pessoais podem ser tratados e o quanto isso pode influenciar ou não a privacidade de uma pessoa. Deixa eu ver o que é que mais que eu tenho aqui na apresentação.
Ah, sim, aqui é a questão do Big Brother, tem mais bastante coisa. Não tem tanta coisa assim, não. Vocês já ouviram falar desse romance, 1984? Lá, o que acontecia? Era um mundo de vigilância, né? Eram as televisões, né? As teletelas que ficavam vigiando todo mundo. E aí tinha uma propaganda do Estado que dizia que o Big Brother is watching you. O irmão mais velho, ele está sempre te observando. E nessa visão de um irmão mais velho, como se ele estivesse sempre te observando para tomar conta de você, né? No sentido assim, olha, o irmão mais velho, ele tá te olhando. Então, mas na verdade era um irmão mais velho que estava monitorando. Deixa eu ver o que é isso aqui. Sim, isso aqui são os dados, as observações que o governo americano tem, né, dos indivíduos. Né? Então, tem essa Government Accountability Office, órgão responsável pela auditoria, avaliações e investigações do Congresso dos Estados Unidos, é similar à nossa CGU. Ela investiga todos os gastos e apresenta relatórios ao governo e ao Congresso americano. Dados são compartilhados com agências de combate ao terrorismo. E aí tem a NSA, que era onde o Snowden trabalhava, né, que é a Agência de Segurança Americana de Interceptação, Coleta e Proteção das Informações. O programa PRISM, que ele usava para violência global e espionagem industrial. E aí ele tinha parceiros. Então, Intel, Microsoft, Facebook eram parceiros nesse programa da NSA. E aí eles ficavam roubando informações. Roubando do ponto de vista do usuário, né? Porque eles tinham os parceiros, a empresa, a Intel, a Microsoft, o Facebook, que eles permitiam. Mas, como eu falei, os dados não são delas, os dados são da pessoa, é um dado pessoal. E aí o Snowden denunciou e ele é hoje exilado político por conta disso e é considerado um traidor nos Estados Unidos pelo governo americano. Então, exemplos, no Brasil, espionaram a Petrobras, espionaram a presidenta Dilma. Se alguém tiver a curiosidade de assistir o discurso da Dilma na abertura da reunião da ONU, logo depois dessa divulgação do Snowden e de saberem que o governo brasileiro estava sendo monitorado, a Petrobras estava sendo monitorada, ela faz um discurso que é um discurso de autonomia do Brasil. É só vocês procurarem aí, discurso de autonomia do Brasil, autonomia de um país, de um modo geral, no caso, o Brasil. Né? Então, se vocês tiverem interesse em ouvir, é um discurso que eu acho que, independente das preferências políticas de cada um, da ideologia de cada um, é um discurso que vale a pena ser ouvido em relação a esse assunto que a gente está tratando. Privacidade, internet, marco civil da internet, é algo bem interessante. Vamos ficar por aqui, então? Olha, próxima aula, vou fazer propaganda de novo. A próxima aula, quem vai dar aula para vocês é o Diego. O Diego vai dar aula para vocês. Ele vai falar sobre liberdade de expressão. Eu acho que a gente está num momento bem interessante, inclusive, para conversar sobre isso, porque está sendo discutida uma nova legislação de fake news na Câmara, no Senado, e é uma legislação que traz em seu cerne a questão da censura. Então, é fato que a gente está precisando de uma legislação para tentar barrar fake news, é verdade,
mas a legislação que está sendo proposta, da forma como ela está sendo proposta, não tem ninguém que esteja a favor. Para vocês terem uma ideia, os movimentos sociais não estão, as empresas de checagem de informação não estão, as plataformas não estão. Então, ela é uma lei bastante complicada e vamos ver se a gente conversa também um pouquinho sobre ela na próxima reunião. Tá bom? Tchau, pessoal. Se cuidem. Saúde.